Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de aprofundamento de conteúdos. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar nos conteúdos do capítulo 3 e do capítulo 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui, facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. No capítulo 3, nós falamos sobre Ásia, né? Conversamos, nos aprofundamos sobre o continente asiático, né? O continente asiático é enorme, né? Nós começamos a falar sobre os países da Ásia, né? Nós destacamos, né, que a Ásia vai ter cerca de 50 países, né? Países enormes, países muito importantes dentro da geopolítica, né, internacional. O maior destaque vai ficar ali, né, na China, no Japão, mas também temos outros países, né, como por exemplo a Índia, o Irã, o Iraque, Israel, né, que está aí dando um show nessa história toda de vacina do coronavírus. Enfim, nós vamos ter muitos países fazendo parte da Ásia, né, que foi o primeiro tópico que nós vimos nesse capítulo. Depois entramos nos aspectos físicos da Ásia, né, comentamos sobre clima, onde o maior destaque na Ásia é o clima de monções, tá, gente? É o mais significativo do continente. Nós vimos que esse clima de monções ele é subdividido em duas partes, né? Nós temos a monção marítima e a monção continental, certo? Sendo a monção marítima ocorrendo no verão e a monção continental ocorre no inverno, né? A monção marítima ela se destaca, né, por chuvas intensas ocorrendo em regiões lá da Ásia, e a monção continental a gente vai destacar períodos prolongados de seca. Mas além disso, né, nós temos a presença do clima polar, do clima temperado continental, árido e desértico. Nós temos extensos desertos presentes na Ásia, inclusive a Ásia tem o maior número de desertos do mundo. Temos o clima mediterrâneo, o tropical e o clima de montanhas, em regiões montanhosas, com presença de neve, como, por exemplo, né, em regiões com montanhas lá na Ásia. Tá? Depois falamos sobre a vegetação, né? Vimos que temos as tundras, uma vegetação dominante nas áreas de clima frio, no norte da Ásia. Temos a taiga, estepe, florestas tropicais predominando no sul e no centro-sul asiático, florestas subtropicais e temperadas, savanas e a presença de vegetação, né, xerófilas, vegetações adaptadas àquele cenário, né, de deserto que a gente já mencionou que é um destaque dentro do continente asiático. Falamos sobre o relevo, né? Na Ásia a gente tem a presença de extensos planaltos, de cordilheiras, também vamos ter planícies, né? Destacamos a presença do planalto do Tibete, a cordilheira do Himalaia, né? A mais alta cadeia de montanhas do mundo, onde fica localizado o Monte Everest, que é o maior pico do planeta. Falamos sobre a presença de penínsulas, os vulcões. A Ásia tem muitos vulcões ativos, né, sendo a Indonésia o país que possui o maior número deles, e também é uma área sujeita à ação, né, a episódios de terremotos e tsunamis. Depois conversamos, né, sobre a hidrografia da Ásia, né, para encerrar essa parte dos aspectos físicos. Depois falamos sobre cidades importantes. Aí é impossível não mencionar Tóquio, né, capital do Japão, uma superpotência. Falamos sobre Pequim, na China, Seul, na Coreia do Sul. Mas também, né, temos diversas outras cidades importantíssimas se localizando no continente asiático. Né? Falamos de Delhi, lá na Índia. Falamos sobre Xangai, na Índia, Mumbai, Xangai na China, Mumbai na Índia, Macau também, né, uma região autônoma ali na costa da China. Enfim, a Índia é um continente muito extenso, muito diverso e com a presença de diversas cidades importantes. Quando a gente fala da indústria, vai ser o tema do nosso aprofundamento, né, já, que a indústria a economia da Ásia vai ser o nosso aprofundamento, que é muito importante, né, difícil não falar da economia asiática, né? Falamos sobre a agropecuária na Ásia, as atividades de agricultura e de pecuária. Na agricultura, o destaque são os cultivos de arroz e trigo, principalmente na China. Na pecuária, a China vai se destacar em suínos, ovinos e bovinos.
né? Já a Índia, ela tem uma peculiaridade na exportação de búfalos, já que a carne de vaca é considerada sagrada, né? Então, a gente tem um abate proibido na maior parte do país. A economia, nós já vamos falar. E, por fim, falamos do índice de desenvolvimento humano, né? Onde o destaque fica para Singapura, que é o quinto colocado na lista de IDH da ONU, sendo o país asiático com o melhor IDH. Como eu já adiantei, né, nosso aprofundamento vai ficar para a economia da Ásia. Eu já dei algum spoiler aqui, né? Alguns países asiáticos possuem uma sólida economia e outros estão progredindo a cada ano, né? Devido à mão de obra barata, abundante, ao processo de industrialização, né? Que ocorre no continente asiático. Inclusive, eu coloquei para ilustrar no nosso slide, né, uma figura que remete aos tigres asiáticos, né, que são países que têm um processo de industrialização muito característicos, né, muito singular, e que alcançaram níveis de desenvolvimento, níveis industriais muito significativos. Além disso, na Ásia, né, dentro da economia da Ásia, é importante que a gente destaque, né, a região do Oriente Médio, onde estão localizadas a maior parte das reservas mundiais de petróleo, com destaque para o Kuwait e para o Catar, né, dois dos países mais ricos do mundo, exatamente por causa das atividades petrolíferas. Mas a gente também vai ter outras reservas muito importantes, como, por exemplo, de ferro, de carvão, de chumbo e de outros minerais. E também, né, falar de economia da Ásia é impossível a gente não destacar o papel, né, da China. A China é a segunda maior economia do mundo e o Japão a terceira maior economia do mundo. Isso diz muito para a gente, né, sobre a força, a potência da economia asiática, certo? No quarto capítulo, nós falamos sobre África, sobre o continente africano, né? A África é o segundo continente mais populoso do mundo, possui ali cerca de 54 países independentes, além de alguns territórios dependentes, né? E tem vários destaques, né? África do Sul, Angola, Egito, Marrocos, Nigéria, Sudão, enfim. A África, né, ela é um continente muito diversificado, ela é um continente que tem várias potencialidades, riquíssimo culturalmente, historicamente, só que sofre, né, por causa do seu histórico de colonização e de ocupação. Com isso, a África também ela é caracterizada, né, como o mais pobre de todos os continentes, com índices muito ruins relacionados à qualidade de vida, como, por exemplo, a terça parte dos seus habitantes vive em extrema pobreza, né? Nós temos epidemias lá muito fortes, né? A gente tem a presença de inúmeras doenças, além de conflitos armados no continente. Depois nós continuamos os nossos estudos sobre o continente africano, falando sobre o clima da África, né? Onde a gente destacou 4 tipos climáticos: o clima árido, o clima tropical, o equatorial e o mediterrâneo. Climas majoritariamente, né, quentes, com temperaturas elevadas, certo? Depois falamos sobre a vegetação da África, né? Falamos sobre a presença das savanas, a vegetação mais abundante na África. Temos também estepes, presença de floresta equatorial, certo? Depois falamos sobre o relevo, né? Ainda dentro desses elementos físicos da África, falamos sobre o relevo africano. Nós vamos ter planaltos prevalecendo em quase todo o continente, mas também temos a presença de montanhas, com destaque para o Kilimanjaro. Temos ali a presença do deserto do Saara, né, que divide o continente em 2 partes, o norte da África e a África subsaariana. Temos a presença de planícies, temos também vulcões no continente, certo? E, por fim, para terminar essa parte, né, da geografia física, falamos sobre a hidrografia da África. A África tem poucos rios, onde o principal, o maior destaque vai ser o rio Nilo, né, que é o rio mais importante da África. A gente fala muito sobre o Nilo, tanto em geografia quanto em história, em outras áreas do conhecimento também, mas também temos a presença do rio Congo, do rio Níger, do lago Vitória, do lago Tangânica, do Turkana, enfim, do lago Chad, a gente não pode esquecer. E aí a gente viu a parte física da África. Depois nós fomos, né, para cidades importantes. A gente tem essa divisão, né, do continente
que ela é exercida pelo deserto do Saara. Temos os países do norte da África, predominando a população árabe e islâmica, certo? E temos a África subsaariana. Algumas cidades importantes da África que a gente estudou ao longo do capítulo foram Cairo, Joanesburgo, Lagos, na Nigéria, Marrakech, no Marrocos, Cidade do Cabo, lá na África do Sul, certo? Falamos sobre a indústria da África, a agropecuária, certo? Porque é uma atividade muito importante na África, né? O continente africano ele é essencialmente agrícola. Depois falamos sobre a economia, né? A gente sabe que a África sofre com problemas econômicos, né? Inclusive, a África é uma das regiões mais pobres do mundo, né? Participando apenas com 1% do PIB mundial. E, por fim, falamos sobre o IDH, né? O nosso aprofundamento vai ser destinado à indústria na África, certo? O setor industrial ele vai ser pouco desenvolvido por uma série de fatores, inclusive, né, por falta de mão de obra qualificada. O grande destaque na indústria africana vai ser na África do Sul, que é o país mais industrializado do continente e que tem, né, uma economia forte, apesar da grande desigualdade social, apesar, né, de grandes desafios que eles também têm na sua realidade. A gente também destaca, né, que a África do Sul possui indústrias ligadas à siderurgia, indústrias químicas e também usinas hidrelétricas, né, para poder fazer energia, né, produzir energia. A África do Sul é o maior produtor e consumidor de energia da África. O Egito também possui indústrias de grande porte, sendo que na África do Sul e no Egito, né, nos dois países, as maiores indústrias costumam pertencer a empresas estrangeiras, certo? E o que isso significa, né? Que essa galera chega na África, né, principalmente ali na África do Sul e no Egito, se fixam para poder, né, explorar a mão de obra e os recursos minerais mais baratos. E com isso, as riquezas, né, que são produzidas também acabam não ficando dentro do continente. Nos demais países africanos, a gente vai destacar as indústrias têxteis e alimentícias focadas no mercado interno. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra aqui o nosso aprofundamento dos conteúdos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.